Olá, aqui é o César. Nesse vídeo estou trazendo uma questão do ITA do ano de 2010, uma questão da prova dissertativa, uma questão de geometria analítica. Então vamos lá. Determine uma equação da circunferência inscrita no triângulo cujos vértices são A11, B17, C54, no plano X, O, Y. Ok, então o que a questão está dizendo aqui? Que existe um triângulo e existe uma circunferência inscrita nesse triângulo, e o que o problema pede é exatamente escrever uma equação dessa circunferência, tá? E desse triângulo são dados os três vértices. Então é uma questão que eu considero simples, é um enunciado muito simples, objetivo, direto, uma questão bem tradicional. Não vamos ter grandes dificuldades para resolver essa questão, ok? Primeira coisa, vamos desenhar aqui um triângulo então. Bom, desenhei aqui um triângulo à mão, certo? Com todo o desconto possível, e uma circunferência inscrita nesse triângulo, tá legal? O que ele deseja saber, mais uma vez, é a equação dessa circunferência. Bom, o que a gente vai usar aqui para resolver essa questão? A gente vai utilizar a geometria das coordenadas, e eu particularmente vou utilizar vetores, tá? Porque os vetores vão nos ajudar aqui, vão simplificar o problema. Tá bom? Tá bom. Então, a primeira coisa, a equação de uma circunferência, ela pode ser dada, ela tem diversas formas de você expressar essa equação. Uma das formas é se você tiver o centro e o raio dessa circunferência. Bom, o centro seria esse ponto aqui que eu estou com a lapiseira em cima, e o raio seria esse segmento que une esse ponto com os lados desse triângulo. Lembrando que ele vai formar um ângulo de 90 graus porque os lados tangenciam a circunferência. Tá? Ok, então eu vou escrever assim. Bom, os elementos que nós precisamos para escrever a equação da circunferência de uma determinada forma seria o centro e o raio. Então, com o centro da circunferência e com o raio da circunferência, é possível escrever a equação dessa circunferência. Tá? O centro, eu não sei qual... O centro é esse aqui, mas eu preciso das coordenadas do centro. Como eu não conheço ainda, eu vou chamar de A e B, tudo bem? E o raio eu vou chamar de raio R, por enquanto, tá? Sendo que a equação da circunferência, quando nós conhecemos esses elementos, se você já estudou geometria analítica, com certeza você vai lembrar que é a equação reduzida da circunferência, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado e r ao quadrado. E A e B são as coordenadas do centro da circunferência. Tá bom? Bom, então a tarefa aqui dessa questão é descobrir o valor do raio e as coordenadas do centro. Assim que eu souber esses valores, eu vou escrever aqui, vou deixar destacada a equação final nesse retângulo. Então eu vou escrever assim. E nesses espaços em branco eu vou colocar o valor de A, o valor de B e o raio ao quadrado. Tá? Bom, só para lembrar, o centro de uma circunferência inscrita, ele é chamado de incentro, e ele é o ponto de encontro das bissetrizes internas do triângulo. Mas isso é só uma observação, não vai ser necessário agora esse dado, tá, para a resolução do problema. Muito bem, então eu vou começar calculando o valor do raio. Tá, para calcular o valor do raio, eu vou utilizar a área do triângulo. Por que a área do triângulo? Pelo seguinte, a área pode ser determinada em função do raio da circunferência inscrita. Tá, eu estou desenhando aqui alguns segmentos para demonstrar que existem alguns triângulos. Eu posso particionar esse triângulo ABC em três outros triângulos. Tá? Sendo que a área desse triângulo ABC vai ser dado pelo comprimento de AC vezes o raio sobre 2, tá? Base vezes altura sobre 2, depois BC vezes altura raio sobre 2, mais AB vezes o raio sobre 2. Tá? Sendo que AC eu conheço, porque é uma distância de pontos conhecidos, também conheço BC e também conheço AB. Tá? Então a área do triângulo ABC ela vai ser dada por
Bom, eu conheço, eu ainda não conheço, mas eu vou calcular agora as distâncias dos pontos, né, do ponto AC, então vai dar a medida do lado AC. Tá? Então a medida do lado AC sai pela distância dos pontos A até C, que é, se você recordar da geometria analítica, a raiz quadrada do quadrado da diferença das coordenadas. Então é 5 menos 1 ao quadrado, que vai dar 4 ao quadrado, mais 4 menos 1, 3 ao quadrado. Então isso aqui vai dar raiz de 25, que é igual a 5. Então o lado AC vale 5, o lado BC, de forma análoga, vai ficar... Bom, o lado BC também vale 5. Então esse triângulo aqui, ele é pelo menos isósceles. Tá? Pode ser que ele seja equilátero. Vamos calcular aqui então o valor de AB. Então, o valor de AB é 6. Então não é um triângulo equilátero, mas é um triângulo isósceles, sendo que os lados AC e BC são iguais. Valem 5 cada um, e o lado AB vale 6. Então, substituindo os valores aqui na equação da área, eu vou ter... Então o valor da área é igual a 8 vezes o raio. Só que eu não tenho o valor da área para poder descobrir o valor do raio. Quer dizer, na verdade eu tenho agora. Eu posso calcular, não é que eu tenho, eu posso calcular agora a área do triângulo ABC pelo seguinte, utilizando as coordenadas. Se você também recordar de geometria analítica, existe como você calcular a área de um triângulo dado os seus vértices. Tá? É a metade do determinante, do módulo do determinante dos 3 vértices. Só que eu vou fazer diferente, eu vou utilizar vetores aqui. Ao invés de utilizar um determinante 3 por 3, eu vou fazer um determinante 2 por 2, utilizando, ao invés dos vértices, o vetor AC e o vetor AB. Então basta a gente escolher um vértice, no caso eu escolhi o vértice A, traçar os 2 vetores que passam por esse vértice, que iniciam nesse vértice, e a área vai ser dada por meio vezes o módulo do determinante desses vetores, ao invés dos 3 pontos. Então é mais simples porque passa a ser um determinante 2 por 2 ao invés de ser um 3 por 3. Então vamos calcular primeiramente o vetor AC. Então o vetor AC é a diferença, tá? C menos A. Então vai ser 5 menos 1, 4. 4 menos 1, 3. O vetor AC e o vetor AB, analogamente. Tudo bem? Então agora a área, né, agora utilizando os vetores ao invés de utilizar as coordenadas dos vértices, é uma forma mais simples. Esse aqui é até um macete para simplificar as contas. Então é meio que multiplica o módulo do determinante dos 2 vetores. Então aqui seria AB e AC. Então seria 0,6 e 4,3. Então isso aqui vai dar meio de... Aqui é 0, aqui vai ficar menos 24, módulo de menos 24, que é 12. Então a área vale 12. A área do triângulo ABC vale 12. Como eu tenho a área em função do raio, então eu tenho que 8R vale 12. Portanto, o raio vale 12 por 8, simplificando, isso aqui dá 3 meios. Então o raio da circunferência inscrita vale 3 meios. Com isso eu consigo até preencher já uma parte da equação. Aqui viria o raio ao quadrado, tudo bem? Então aqui eu tenho 9 quartos. Tá, agora falta então A e B. Então vamos calcular A e B. Aproveitando, né, o fato desse triângulo ABC ser um triângulo isósceles, eu vou desenhar um triângulo isósceles aqui para recordar algumas características de um triângulo isósceles. Bom, tá aqui um triângulo isósceles com uma circunferência inscrita. Eu exagerei um pouco na excentricidade, vamos chamar assim, né, desse triângulo, para exemplificar o que acontece geometricamente num triângulo isósceles. A bissetriz do lado diferente, ela passa, que seria esse aqui, seria o lado diferente dos outros dois, tá? Então a bissetriz desse ângulo oposto ao lado diferente, ela contém o incentro, ou seja, ela contém o centro da circunferência que está inscrita nesse triângulo. E a bissetriz, no caso de um triângulo isósceles, ela também é a mediana da base diferente. Então e também ela é a altura, tá? Coincide, tá? Isso são características geométricas do isósceles, tá? Então ela divide
essa base em duas partes iguais e além disso ela forma 90 graus e além disso ela passa pelo incentro. Então a gente pode pensar da seguinte forma, olhando aqui no nosso triângulo original, esse segmento que vai de C até o lado AB, ele encontra o lado AB num certo ponto, vamos chamar esse ponto aqui de M, tá? E esse ponto M, ele é o ponto médio de AB. Se ele é o ponto médio, então a gente consegue calcular as coordenadas desse ponto pela média aritmética de A e B. Então seria 1 mais 1 sobre 2 dá 1, 7 mais 1, 8 sobre 2 dá 4. Então o ponto M é o ponto 1, 4, é o ponto médio de AB. Tá, mas o que isso ajuda? Ajuda no seguinte, agora observe o seguinte, nós temos o valor do raio, então de M até esse ponto aqui, que eu não tenho nome ainda, vamos chamar de ponto P, tá? Esse ponto que seria o ponto central, ponto P, tá? Que é o incentro, que são as coordenadas desse ponto que nós queremos, tá? Que tem coordenadas A e B. Então nós temos o seguinte, o vetor MC, então se eu traçar o vetor MC, esse vetor MC ele é um múltiplo do vetor MP, tá? E o vetor MC eu conheço, tá? Então qual que é o vetor MC? Vamos escrever aqui o vetor MC. O vetor MC é a diferença dos pontos, né, de C menos M. Então vai ser 5 menos 1, 4. 4 menos 4, 0. Tá? Então o vetor MC é o vetor 4, 0. O vetor MP, que é desconhecido ainda, mas eu sei que o vetor MP é uma fração do vetor MC. Então a gente pode escrever de forma vetorial da seguinte forma. MP ele vai ser uma certa fração, ou um múltiplo, tanto faz o que você utilize aqui. De MC. Então ele é um pedaço de MC. Então ele é um múltiplo de MC. Na verdade vai ser, esse número alfa vai ser um número menor do que 1, vai ficar entre 1 e 0, porque ele é uma fração de MC. E que número que é esse alfa aqui? Só que esse alfa, se você observar bem, esse alfa ele vai ser como eu disse, ele é fração de MC. Eu tenho o valor de MC? Eu tenho sim, porque é a distância dos pontos C até M. Então que também corresponde, né, ao módulo do vetor MC. Então o módulo do vetor MC, que é a distância dos pontos M até C, ele é a raiz quadrada de, vamos lá, 5 menos 1, 4 ao quadrado, mais 4 menos 4, 0 ao quadrado. Então isso aqui é igual a 4, tudo bem? Então o tamanho do vetor MC é 4, eu sei que MP é o tamanho do raio, vale 3 meios. 3 meios é quanto? É quanto de 4? Né? 3 meios, ele vai ser uma fração de 4. Então 3 meios dividido por 4, isso aqui dá exatamente 3 oitavos. Tá legal? Então alfa é igual a 3 oitavos. Então eu tenho que MP, ele é 3 oitavos do vetor MC. Como eu já tenho o vetor MC, então isso aqui fica da seguinte forma. O vetor MP, portanto, 3 oitavos do vetor MC. MC é 4, 0. Daqui eu tiro que o vetor MP é 3 oitavos de 4, vai ser 3 meios. 3 oitavos de 0 é 0. Tá, mas até aí esse vetor MP não resolve o problema. Eu preciso do ponto P. Mas o que é o ponto P? Aliás, o que é o vetor MP? É a diferença dos pontos P menos M. Tá? Essa é a definição de vetor. Então P menos M, a diferença dos pontos, vai dar exatamente o vetor MP. O ponto P é o ponto procurado. Então eu vou ficar P é igual ao vetor MP mais o ponto M. Tá? Justamente por causa das coordenadas, esses cálculos ficam muito simples. Tá legal? Eu posso fazer essas contas, porque eu estou trabalhando com coordenadas. Então o ponto P vai ser o vetor MP mais o ponto M, que eu também já conheço. Lembrando aqui, o ponto M é 1, 4. Portanto, o ponto P vai ser 3 meios mais 1, isso aqui vai dar 5 meios, então vamos escrever assim, P vai ser igual a 5 meios, 0 mais 4, 4. Bom, descobri o ponto P, então descobri os valores de A e B, tá certo? Então, voltando aqui na equação original, basta substituir, sendo que essa aqui é a equação, é uma forma de escrever a equação da circunferência inscrita no triângulo, tá legal? Então é isso aí, eu achei uma questão até que simples, não tem grandes dificuldades, utilizando vetores ela fica mais fácil ainda, e se você gostou do vídeo, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo, obrigado!